Bem-vindo, bem-vinda! Começa agora mais um Ecocenado. Veja na edição de hoje como as árvores ajudam a diminuir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. A árvore funciona como um processo de fotossíntese e o processo de fotossíntese ele envolve essa captura do carbono, né, da atmosfera e transformando isso em matéria. As raízes, né, que tem bastante carbono abaixo do solo. Então a árvore ela tem essa capacidade de sequestrar carbono e com isso reduzir os efeitos das mudanças climáticas. Em celebração ao Dia do Pantanal, uma entrevista sobre o Estatuto Próprio do Bioma, que acaba de ser sancionado. A preocupação do Estatuto é exatamente fazer um desenvolvimento sustentável e aí quando a gente fala é socioeconômico do Pantanal. Por quê? Porque o Pantanal é vida. Lá existe o pantaneiro com a sua tradição secular. E o pantaneiro é o ribeirinho, o quilombola, o indígena, aqueles que investem no Pantanal. Uma técnica inovadora promete acelerar o reflorestamento. E o que são os limites planetários? Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecocenado. Você sabe exatamente por que plantar árvores Karine é uma das Beluso. formas de manter o equilíbrio climático? Elas são grandes aliadas no combate ao aquecimento global, especialmente no Brasil, onde o desmatamento é o principal responsável pelas emissões de CO2. Imagens de várias espécies de árvores. Elas podem servir Texto de e produção, sombra em um dia Juliana ensolarado, Andrade. compor o paisagismo, ser símbolo cultural e fonte de alimento. As árvores exercem inúmeras funções no nosso dia a dia, mas também têm ganhado um papel de destaque quando o assunto é mudanças climáticas. De diversos tamanhos e formas, as árvores são verdadeiras sequestradoras de carbono, o principal gás causador do aquecimento global. A árvore funciona como um processo de fotossíntese e o processo de fotossíntese ele envolve essa captura do carbono, né, da atmosfera e transformando isso em matéria. Então você tira esse carbono da atmosfera, do CO2 essencialmente que tem na Heraldo atmosfera, Matricardi, e professor, transforma ele em matéria, que é a madeira. florestal da Então a UNB. madeira essencialmente é um estoque de carbono fabuloso, tanto na parte aérea da árvore quanto na parte subterrânea. Você tem também as raízes, né, que tem bastante carbono abaixo do solo. Então a árvore ela tem essa capacidade de sequestrar carbono e com isso reduzir os efeitos das mudanças climáticas, porque você hoje tem o problema das emissões de carbono. Você tira o petróleo do fundo da terra, que é carbono, essencialmente carbono, né, são os hidrocarbonetos, e bota ele na atmosfera através do funcionamento de veículos, da queima de combustíveis fósseis. Imagem aérea acelerada do trânsito Na em uma corrida para cidade. tentar manter o aumento da temperatura da Terra dentro do limite de 1,5 graus, diminuir a quantidade de CO2 passou a ser um dos principais objetivos dos países na área ambiental. Assim, as árvores representam uma grande estratégia para compensar emissões de carbono que ainda não podem ser totalmente eliminadas. Foi pensando nisso que a ONG Iniciativa Verde já reflorestou cerca de 1.000 hectares. A pessoa, a empresa, faz um inventário, um cálculo das suas emissões para uma determinada Roberto atividade. Rezende, presidente A da partir ONG daí, Iniciativa se Verde. calcula, dimensiona, conforme alguns parâmetros, quantas árvores seriam necessárias para compensar essas emissões. A gente recupera florestas, mas a gente trabalha com a ideia de árvores de facilitar a comunicação, né? E permitir, por exemplo, o uso de mecanismos como calculadoras de emissões, de pegada de carbono, que você pode calcular a atividade diária de uma pessoa, ou de um evento, ou de uma empresa, o lançamento de um produto, e aí dá para calcular quantas árvores proporcionalmente seriam necessárias para o plantio e o crescimento dessas árvores para compensar essas emissões. Então, esse formato é uma compensação voluntária. Ele existe, então, praticamente há 20 anos. Foi talvez o primeiro do Brasil nesse formato. E ele é antes da regulamentação do mercado de carbono. Então, é um mecanismo que a gente chama de voluntário justamente para orientar as pessoas, as empresas, na questão da necessidade da mitigação, da redução das emissões e fazer a restauração florestal.
Ao todo, já foram plantadas mais de 2 milhões de árvores pela ONG. 4.000 delas estão na terra do proprietário rural Alencar Ferreira, na Serra da Mantiqueira, em Piquete, São Paulo. Na minha propriedade mesmo, com 25 hectares de pasto, eu tinha uma árvore apenas nesse pasto, é onde a gente se abrigava para pensar o que a gente ia fazer com essa propriedade quando eu recebi esse bem de família, né? A iniciativa verde ela ajuda a proprietário a fazer a chamada adequação ambiental da ONG Iniciativa Verde, que é fazer cumprir a legislação, especialmente o Porte Florestal. O proprietário ele ganha com isso. No primeiro momento ele pode achar que está perdendo a área produtiva, mas a recuperação e conservação das chamadas áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares e as reservas legais, elas ajudam a produção rural, tanto na questão da água, da polinização, do microclima, por exemplo, para pesca, né? Para a vida aquática, é importante ter mata ciliar, para controle de pragas. Então, toda essa vegetação ajuda, no final, a produção rural numa escala do próprio sítio, da fazenda. Além de contribuir para regular o clima, né? Cada vez mais a gente está vendo a incerteza do clima afetando a produção agrícola e pecuária, seja na Amazônia, seja no Cerrado, seja na região de Mata Atlântica. As árvores plantadas na terra do Alencar contaram com o financiamento de um parceiro que precisava fazer compensação ambiental. Foram plantadas mais de 80.000 espécies da Mata Atlântica. O projeto de revegetação ainda no início, né? Eu ainda não tenho uma floresta formada aqui, mas a gente já está notando mudanças nesse ambiente nosso. No último monitoramento que a Iniciativa Verde fez, né, eles têm um indicador lá de performance que em 3 anos de execução do projeto teria que haver 3 novas espécies, né, além daquelas que foram plantadas inicialmente. Ou seja, a natureza se articulando aí, né, os insetos dispersores, fazendo a dispersão desse material genético na nossa propriedade. E ao invés de 3, nós tivemos mais de 30 novas espécies. Além de contribuir para a redução de gases na atmosfera terrestre e cumprir as normas ambientais, Alencar percebeu que as árvores proporcionam uma maior biodiversidade da fauna na região, deixando o ambiente mais agradável. A gente acredita que com uma revegetação, o reflorestamento feito, com esse montão de insetos e animais que a gente está atraindo, isso vai aumentar a produtividade da nossa terra, da nossa propriedade, né? Vai ter mais oportunidades para as plantas e para os animais se criarem aqui. A gente precisa levar um projeto produtivo sustentável, né? Sustentável financeiramente, economicamente e também ambientalmente. É isso que a gente está fazendo. Além da sua função no combate ao aquecimento global, as árvores também cumprem um papel na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. A presença delas pode trazer mais conforto térmico e reduzir riscos de desastres ambientais, como deslizamentos e inundações. Por exemplo, as enchentes que ocorreram. Heraldo Matricard, professor em Engenharia Florestal da UNB. Você tem agora, com as mudanças climáticas, extremos climáticos. Então, extremos de temperatura, às vezes para cima, às vezes para baixo, extremos de chuva. O ambiente que a gente tinha anteriormente, que era coberto por floresta, formava, ou por formações florestais, né? Às vezes não é só floresta, mas que formava uma camada sobre a terra, que formando uma esponja. Então a chuva que caía ali, primeiro, ela não impactava diretamente o solo, ela infiltrava, né? Descia pelas copas, infiltrava e por baixo ela ia pelo lençol freático, né? Pelo subsolo, ia na mina, na nascente e acabava abastecendo o rio. Então essa era a primeira coisa que ela controlava, que era essa infiltração da água, não deixava ir toda no rio de uma vez só, que leva às enchentes, porque o rio não tem capacidade de receber toda a chuva de uma vez só.
A segunda é que ela regulava o ciclo hídrico. Então, no período seco, que você não tem chuva, a água ainda estava vindo por baixo. Segundo a avaliação global dos recursos florestais 2025 da FAO, as florestas cobrem atualmente 4,14 bilhões de hectares, cerca de 1/3 da superfície terrestre. O estudo ainda mostrou que os estoques globais de carbono florestal cresceram, atingindo 714 gigatoneladas. Apesar de uma diminuição na perda de florestas, a taxa de desmatamento ainda é preocupante. 10,9 milhões de hectares por ano entre 2015 e 2025. Você tira as árvores, você tira um sequestrador e um estoque de carbono. E você emite esse carbono para a atmosfera, então você auxilia o efeito estufa a ficar mais agressivo, que influencia as mudanças climáticas. Seja no campo ou na cidade, plantar árvores é unir o útil ao agradável. Quando o proprietário vê que a nascente dele melhorou o fluxo, né, a qualidade da água melhorou, que ele tem sombra, que ele está conseguindo aperfeiçoar seu sistema produtivo, que a paisagem dele melhorou, a gente fica otimista, né, convencimento de espalhar isso para os demais, né? E também esse trabalho que não deixa de ser de educação ambiental também na cidade, e a gente tomar o cuidado que a compensação das emissões só não basta. A gente sempre tem que preocupar com a redução, né? E depois compensar o que não for possível reduzir. É muito melhor viver com Alencar próximo Ferreira, de proprietário jacuzzi, rural. de bem-te-vis, beija-flores, saracuras, né? É muito emocionante, é meio poético até essa vivência, né? Eu acho que vale a pena. Imagem aérea de Alencar na sua propriedade. Animação com hexágonos e fontes de energias renováveis, ideias verdes. Na Amazônia, onde o tempo tem o ritmo das águas e das árvores, uma parceria entre a Norte Texto e Energia narração, e pesquisadores Lara da Lima, Universidade sob Federal supervisão do da Pará equipe de desenvolveu jornalismo. uma forma de fazer o futuro florescer mais cedo. Uma técnica Imagens, inovadora promete particular acelerar filmes. o reflorestamento e encurtar em até 20 anos o tempo que a floresta leva para se refazer. Desde outubro de 2022, o estudo vem transformando o ciclo natural de espécies de crescimento lento, como a golosa, que antes levava 25 anos para florescer. Agora, com o novo método, os primeiros frutos surgem em apenas 3 ou 4 anos. Algumas espécies como o cajá, o genipapo, a pata de vaca e a muiracatiara recebem um abrigo de sombra nas fases iniciais, um cuidado que protege as mudas do sol intenso e acalma o ritmo da natureza, permitindo que cresçam fortes e saudáveis. O projeto regulado pela ANEEL tem como meta restaurar áreas da Volta Grande do Xingu, Pará, mostrando que a ciência pode ser ponte entre o tempo humano e o tempo da floresta. Em 12 de novembro é comemorado o Dia do Pantanal, a maior planície alagável do mundo. E o Estatuto com princípios e diretrizes para o uso sustentável do bioma foi sancionado, mas não na totalidade. O governo federal publicou o texto no dia 1º de outubro e agora o Congresso Nacional vai ter que analisar os vetos presidenciais. Eu converso agora com o autor do projeto que deu origem à lei, o senador Wellington Fagundes. Bem-vindo, senador, ao nosso programa. Eu que agradeço muito a oportunidade de estarmos Senador aqui para Wellington discutir um assunto tão Fagundes, importante, PL, né? Mato Grosso, Para o Brasil autor e para o do mundo, projeto do Estatuto porque o do Pantanal. É a maior área alagada do mundo, um patrimônio do Brasil, mas também um patrimônio da humanidade. E que nós temos que cuidar, principalmente pensando nas futuras gerações. Por isso, então, depois de um ano sofredor que tivemos há 3 anos atrás, onde o Pantanal ardeu, queimou, né, e grande parte da nossa fauna e da nossa flora foi praticamente dizimada. E aí então nós fizemos uma comissão externa à época, senadores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e aí criamos então a lei que originou então o Estatuto do Pantanal. Portanto, agora nós podemos comemorar, porque o Pantanal tem uma lei federal que pode então cuidar melhor do nosso Pantanal. Que já era necessária há bastante tempo, né? Muitos anos, né? Muito necessário, tanto é que o Supremo Tribunal Federal decidiu, dando prazo para o Congresso Nacional poder aprovar o Estatuto do Pantanal. Caso contrário, o Supremo é que iria então legislar.
que é a reclamação que nós fazemos muito aqui. Então eu quero aqui, inclusive, agradecer a todos os senadores, deputados federais, porque conseguimos então aprovar e hoje o Pantanal a gente comemora que tem lei. O senhor falou da questão do fogo, né, que é muito importante, a gente sempre lembra das queimadas nesse bioma. Como é que o Estatuto pode, de forma prática, contribuir para a diminuição desses incêndios florestais? Bom, no Estatuto, o presidente da República até vetou essa parte, mas sem problema nenhum, porque nós já votamos uma lei que regulamentou o fogo controlado. Enquanto estavam discutindo o Estatuto do Pantanal, nós votamos a lei do fogo controlado, da queima controlada. Então, não há problema. Seria até duplicidade. Foi correto o veto. E o fogo controlado, ele é algo que é secular, isso os indígenas já faziam isso, inclusive tem aquela história, fogo se combate com fogo, é fogo contra fogo. Então a experiência do pantaneiro secular é muito importante. Então o fogo controlado, ele é fundamental, porque muitas pessoas às vezes não sabem, e às vezes equivocam-se, né? O Mato Grosso, por exemplo, nós temos o Cerrado, temos a Amazônia e temos o Pantanal. O Pantanal, ele é praticamente uma diversificação do Cerrado. Então, é perfeitamente possível ter queima no Pantanal ou no Cerrado, inclusive espontânea e às vezes criminosa também. Agora, com o fogo controlado, o que se permite é exatamente porque o Pantanal, ele tem épocas do ano. Primeiro a cheia, onde o capim cresce, aí vem a seca e ele acama. Isso, quando faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, se não tem a queima controlada, aí vem um fogo subterrâneo. O que é? Primeiro aquele fogo que vocês mostram na televisão, queimando as copas das árvores e até os ninhos, que é muito ruim, mas o pior é quando fica o fogo subterrâneo. É aqueles que matam principalmente os animais, as onças de patas, que vão à busca da água e chega ali, está o fogo de baixo queimando, então ela queima as patas. Então, por isso, esse Senador fogo tem que ser bem controlado, inclusive Mato na época Grosso, certa. autor O Estatuto do projeto também do trata Estatuto de do outros Pantanal. pontos que têm impacto na proteção do bioma, como o turismo. Tem que ser feito de forma sustentável, né? Como exatamente? A preocupação do Estatuto é exatamente fazer um desenvolvimento sustentável, e aí quando a gente fala é socioeconômico do Pantanal. Por quê? Porque o Pantanal é vida. Lá existe o pantaneiro com a sua tradição secular. Na Segunda Guerra Mundial, foi o pantaneiro que produziu a proteína nobre, que é o charque, para exportar, para sustentar os nossos soldados lá. Então o Pantanal sempre foi isso, a lida do gado, fazendo o manejo e com o homem. E o pantaneiro é o ribeirinho, o quilombola, o indígena, aqueles que investem no Pantanal, porque 93% do território pantaneiro, Karen, é da iniciativa privada. Então, a harmonia em viver com quem sabe e fazer o desenvolvimento sustentável, e aí o que é desenvolvimento sustentável? Não é preservação única. Por isso, quando se cria, inclusive, as RPPMs no Pantanal, quando é muito grandiosa, é um perigo. Esvaziar, às vezes, tirar o homem lá da sua sabedoria, da sua vida, da sua cultura, esvaziar totalmente o gado. Aliás, até nas queimadas, a Tereza Cristina diz o seguinte, o boi bombeiro. O que é o boi bombeiro? É exatamente o pisoteio que exatamente favorece esse equilíbrio ambiental do Pantanal. Então, o Pantanal sustentável é cuidar de produção, de riqueza e também da conservação e até preservação em alguns pontos específicos que tem que ser feito. E aí que entra o selo sustentável? Dentro do Estatuto do Pantanal, nós criamos o selo sustentável. Por quê? Para nós, o Pantanal é uma grife. E é uma grife nacional e mundial. Qual empresa que não vai querer ter o selo Pantanal? Então, nós vamos agora normatizar a lei para que, se uma empresa quiser usar o nome, ela vai pagar um royalty, vai pagar ali uma compensação para que a gente possa fazer exatamente esse trabalho Senador de Wellington preservação Fagundes, e conservação Mato do nosso Grosso, Pantanal. autor do projeto então, do um Estatuto trabalho do que agora Pantanal. vamos normatizar na lei para que a gente busque recurso, porque o homem pantaneiro que está lá, ele além de cultivar toda essa cultura, toda essa tradição, mas ele precisa também de recursos. Nós precisamos criar financiamentos subsidiados. O Pantanal é uma região baixa e uma região jovem. E o desmatamento do cerrado, com a produção da agricultura,
trouxe consequências, assim como também a urbanização. As cidades que estão acima do Pantanal, às vezes joga lixo, esgoto, que é um grande problema. Então, por isso, nós no Estatuto do Pantanal, com o Estatuto do Pantanal, nós também queremos fazer com que o governo federal crie uma política de Estado permanente para o Pantanal e não uma política de governo que começa hoje, termina daqui a 4 anos e já abandona o Pantanal. E, senador, apesar da importância da lei, algumas organizações ambientais, elas criticaram, divulgaram um documento com críticas, dizendo que o Estatuto não garante, por exemplo, a proteção da bacia do Alto Paraguai. Como é que o senhor vê essa crítica? Primeiro, na normatização será possível a gente corrigir algumas coisas. E como eu disse, é correto. Nós temos que cuidar, inclusive, da região peripantaneira. Senador ou seja, Wellington das cidades Fagundes, que estão PL, acima, Mato para ter o Grosso, cuidado autor de do que projeto não do vá Estatuto do os Pantanal. problemas para o Pantanal, como eu disse, o lixo, o esgoto. Agora, as cidades, principalmente eu vou falar do Mato Grosso, as cidades da Baixada Cuiabana hoje são as cidades mais empobrecidas. Nós tivemos no passado um grande programa que foi um financiamento do BID, que era o governo federal, para ajudar o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, e infelizmente foi abandonado. Isso foi um erro com o Pantanal. Eu não vou aqui falar em nomes, mas o pantaneiro, ele tem que cobrar essa dívida, que é um crédito que ele tem com quem veio para a região peripantaneira fazer o desenvolvimento da agricultura. A agricultura trouxe riqueza, muita riqueza para os 2 estados, mas também tem consequências. Por isso, nós, então, queremos o selo do Pantanal e queremos política de investimento. Então, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, a vida é um aperfeiçoamento. E nós queremos, sim, a participação de todos, mas queremos a participação de quem conhece realmente o Pantanal. Ou seja, quem quiser opinar também no Pantanal, venha conhecer primeiro. Agora, não pode ser um pesquisador de qualquer país do mundo que nunca veio aqui e querer dizer que forma que nós temos que viver. Nós temos um Código Florestal Brasileiro, que é uma das legislações mais rígidas ambientais do mundo. E isso, os outros países têm que nos respeitar, porque aqui também nós precisamos produzir alimentos para os brasileiros, né, para alimentar os brasileiros e ainda, olha, cumprimos com aquilo que o mundo fala, que é segurança alimentar. E o Brasil é um exemplo disso. Nós exportamos e ainda precisamos, inclusive, industrializar esses produtos. Nós exportamos as commodities agrícolas para tirar a fome de muitos países do mundo. Agora, eles precisam nos remunerar melhor. É isso que a gente quer para a gente fazer a conservação, a preservação. Tragam recursos, nos ajude, principalmente os países desenvolvidos que querem impor, às vezes, regras para nós. Então, senador, os próximos passos para colocar em prática o Estatuto do Pantanal é normatizar, serem criadas leis para regulamentar o que está ali definido no Estatuto. É isso? Isso mesmo, e para fazer com que, primeiro, a nossa cultura seja mais difundida, para que fazer com que a população brasileira e mundial conheça o Pantanal verdadeiramente. Para isso nós precisamos da mídia, nós precisamos de fazer um trabalho de convencimento ao mundo para trazer esses investimentos para cá. E, claro, por isso que essa normatização é importante. Mas queremos fazer junto com os 2 estados, porque é importante que cada estado tenha a sua lei específica e, como eu disse, até às vezes o município. E eu quero parabenizar, inclusive, a Embrapa, quando criou a Embrapa Pantanal lá em Corumbá, que foi um instrumento importante e que precisamos levar recursos para a Embrapa para continuar fazendo as pesquisas, para promover também a riqueza. Tá certo, senador. Agradeço muito a sua participação aqui no programa. Que bom. Vamos falar mais vezes. Imagens diversas do Pantanal. Animação com hexágonos e imagens da fauna e flora do Giro Ambiental. Começa nesta segunda-feira, 10 de novembro, a COP30 em Belém, no Pará. O evento reúne autoridades mundiais para debaterem as ações necessárias na implementação dos compromissos assumidos para o combate às mudanças climáticas. A conferência também vai contar com a participação da sociedade civil. Serão 286 eventos divididos em 4 auditórios nas zonas azul e verde.
O desmatamento na Amazônia atingiu uma área de 5.796 km² entre agosto de 2024 e julho de 2025. O valor representa uma redução de 11,08% quando comparado aos mesmos meses de 2023 a 2024. A estimativa é do sistema PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o governo federal, essa é a terceira menor taxa da série histórica, iniciada em 1988. O desmatamento no Cerrado também teve uma redução, atingindo uma área de 7.235,27 km², 11,49% a menos que o período anterior. Os valores necessários para a adaptação dos países em desenvolvimento frente às mudanças climáticas são de 12 a 14 vezes maiores que os atuais fluxos de financiamento. Foi o que mostrou o relatório Lacuna de Adaptação 2025, lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. O estudo estima a necessidade de 310 a 365 bilhões de dólares por ano até 2035. Em 2023, o fluxo de financiamento foi de 26 bilhões de dólares. Você já ouviu falar nos limites planetários? São 9 indicadores que medem as condições seguras para a manutenção da vida na Terra. Em 2025, a acidificação dos oceanos foi mais um desses limites a ser rompido. A gente te explica melhor na animação a seguir. A Terra tem um fôlego e ele não é infinito. Para garantir a vida como a gente conhece, cientistas definiram 9 fronteiras que não podemos ultrapassar. São os limites planetários. Eles medem o equilíbrio da natureza em áreas vitais, como o clima, a biodiversidade, os oceanos, os solos e a água doce. Quando cruzamos essas fronteiras, o risco é desestabilizar o planeta de forma irreversível. Já passamos 7 desses limites, incluindo o aquecimento global e a perda de espécies. É como se estivéssemos gastando além da conta em um cheque especial ambiental. Mas ainda dá tempo de recuperar alguns desses indicadores ultrapassados e trazer a Terra de volta a uma zona mais segura, reduzindo poluição, restaurando florestas e mudando a forma como produzimos e consumimos, por exemplo. Cuidar dos limites planetários é, na prática, cuidar da nossa sobrevivência. O Ecocenado de hoje termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Para ver e compartilhar este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou o site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima. Tchau, tchau. Os créditos vêm à tela sobre uma animação em fundo verde. TV Senado 2025.